Estamos aqui no nosso Entrando no Assunto. Hoje nós vamos falar com dois jovens, Patrick e Yuri. Com certeza nós vamos entrar em vários assuntos que faz diferença, não só para os jovens, mas também para os pais. Porque são dois jovens que têm muitas coisas para contar. Aí você vai pensar assim, mas eles são jovens, 24 e 29. Né? Jovens. Eu sou uma jovem senhora, o que você quer mais? Vamos começar conversando. Nós vamos intercalar. Vou conversar com os dois. E vou começar conversando com o Yuri. O Yuri, ele tem 29 anos, ele é casado. É daqueles, hein? Tem 29 anos, é pai de 4 filhos. Graças a Deus, ele botou a cabeça para funcionar. Serão somente 4 filhos. E bênção. E também nós temos o Patrick. O Patrick, ele tem 24 anos, solteiro, não tem filhos. Nessa época, esse aqui já tinha filho, tá? Formado em logística, né? É uma profissão que hoje em dia muitas pessoas estão fazendo. É a profissão do momento. E vamos lá. Eu vou perguntar pro Yuri como é que foi a vida dele. E ele vai contar um pedacinho. Yuri, você morava aonde? Boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Quero aqui cumprimentar todos que estão ouvindo a nossa voz com a paz do Senhor Jesus. Me chamo Yuri, tenho 29 anos. Hoje, pela graça do Senhor, sou servo, mas nem sempre foi assim. E quero aqui externar um pouco da minha vida para que sirva de exemplo que aquilo que o Senhor fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida também. Maravilha! Posso falar? Eu quero saber como é que foi a sua criação. Você morava aonde? Como foi? Então, pastora, eu, com os meus 10 anos de idade, meus pais decidiram fazer uma mudança radical em sua vida. Me levaram para morar numa cidade chamada Arraial do Cabo. Arraial do Cabo, hein? Eu era morador de São João de Meriti e Éden, comunidade do Castelinho. Fui morar em Arraial do Cabo, crendo a minha mãe que conseguiria me dar uma vida melhor, um estudo melhor. Só que quando eu morava aqui em São João, eu tinha uma vida muito aos olhos regrada. E assim, quando eu fui morar em Arraial do Cabo, minha mãe teve que me dar uma certa liberdade. E através dessa certa liberdade que eu conheci coisas ilícitas, inclusive dentro da escola eu conheci os entorpecentes. A minha primeira maconha eu comprei dentro da sala de aula. Isso serve de alerta para os pais, alerta para as mães, para os responsáveis. Que vigie mais o seu filho, vigie com quem seu filho está andando, vigie as amizades do seu filho. Porque hoje o que o pai e a mãe não ensinam, o mundo tem muito para oferecer. E você, o que chama a atenção, no meu tempo, você perguntava assim, aonde está seu filho? Está na escola. E você pensava, está na escola, está bem guardado, mas há uma diferença. Você tem que estar olhando o seu filho, vendo como ele está se comportando, porque dá pra gente ver o comportamento. Porque a mãe pensou, tá na escola. E a mãe ainda deve ter pensado aqui em Arraial do Cabo,
Ah, não. Aí você pensa assim, São João de Meriti, Arraial do Cabo. Não, Arraial do Cabo. Nossa, outro clima, outro lugar. Não é assim que acontece quando as coisas do mal vêm te atingir. Ela te atinge em vários lugares. E o Yuri tá me falando, e eu tô vendo assim, meu Deus, quando eu pensei em chamá-lo, eu pensei assim, não, São João de Meriti, ele vai ter muita coisa para contar. Não de lá, e sim de outro lugar. É necessário você estar sempre conversando com o seu filho. Ela lá, ela tinha mais domínio, porque era mais perto, levava no colégio, porque ela não deixou assim, não foi criado. Então foi criado com pai e mãe. Mas o mal, quando ele tem que chegar, nós temos que ser cercado. Vamos cercando de todos os jeitos, né? E você, Patrick, como foi a tua infância? Como é que eram os seus pais, a sua mãe? Oi, gente, boa tarde. Me chamo Patrick Xavier. Assim como o Yuri, eu moro ainda em São João de Meriti. E assim como ele, eu também tive uma vida que meu pai e minha mãe, eles sempre foram muito regrados, né? Eles sempre foram ali me preservando, assim, do mal, da maldade desse mundo. E eu também na escola eu conheci... Né, na escola a gente conhece coisas boas e aprende coisas ruins, infelizmente, né? Eu não tive, assim, como o Yuri, né? Conheci drogas na escola, mas na escola a gente conhece mais conversações, a gente aprende palavrões, a gente aprende coisas que não deveríamos aprender nesse ambiente escolar, né? Isso é sempre um alerta para os pais, para as mães de estar sempre atentos ali ao comportamento dos seus filhos, o que eles aprendem, o que eles ouvem. Agora, ainda mais agora, né, na época de tecnologia, que eles já vão para a escola com telefone. Na nossa época a gente não tinha telefone, não tinha como usar um telefone, não podia ir para a escola com telefone. Hoje já é diferente, né? Eles aprendem tanto sobre drogas, até mesmo na internet. E é sempre um alerta, né? Nós estamos num assunto que é a escola. Na escola, hoje, tudo é diferente. Tudo é diferente. É droga. Aí, vamos ensinar a criança o sexo na escola. Mas muitas vezes não é. Não pode isso. Quando vê, é ter na prática. Mas, pastora, como a senhora está falando isso? Tem coisas que estão acontecendo hoje que você nem imagina. Então você tem que estar atento. O que acontece hoje? Nós estamos com os dois jovens aqui e nós ficamos vendo hoje na televisão, na reportagem, o jovem, ele acha que ele pode fazer tudo. E não é assim que acontece. E aí, Yuri, como é que aí começou uma vida diferente e como você foi nessa caminhada e até a tua mãe descobrir como tudo aconteceu? Então, eu sempre fui um jovem bastante estudioso. Quando eu morava aqui em São João, eu sempre tirei boas notas. Minha mãe teve sempre uma condição boa de me colocar em um colégio particular, Que um bom benção. estudo. Lá eu já conheci, então como eu tive essa certa liberdade, eu quis me explorar a vida, né? E a Bíblia ela vai nos dizer que nós devemos escutar os nossos pais, as nossas mães. Isso serve para você, jovem, que está escutando. Escute seu pai, escute sua mãe. Não foi por falta de aviso, minha mãe sempre ela me instruiu o caminho certo a se seguir. Só que as más conversações elas corrompem os bons costumes. E eu fui me envolvendo e comecei ali com um baseadinho. Mas aos meus 14 anos já conheci a cocaína e fui me elevando a um nível maior de droga. Conheci o tráfico de droga, passei por diversas situações na minha vida e dentro disso eu repetia por falta,
eu não ia mais para a escola, começava a faltar. E um abismo foi me levando ao outro, né? Como a Bíblia vai dizer. Isso serve de alerta para os pais, para os filhos, para os jovens dessa geração. Não se corrompam. Não escute o amiguinho, eu tenho isso aqui, isso aqui é legal. Não, escute os seus pais, estude, tenha um bom estudo. Mas como o nosso irmão Patrick aqui, hoje ele é formado, creio que hoje ele tem sua casa, vai contar o testemunho dele, eu não vou contar, mas Já deu uma dica. é disso que a gente está precisando hoje no nosso Brasil. Não seja mais um jovem por aí, que nem eu fiz, eu errei. Hoje, graças a Deus, eu me encontro na presença, mas eu dei muito desgosto para os meus pais, dei muito desgosto para minha mãe. Minha mãe sofreu muito com isso, comecei a droga cedo. E ali fui conhecendo, pastora, e fui repetindo. Então minha mãe começou a desconfiar. Só que nessa daí, um abismo como leva ao outro, já comecei a discutir com minha mãe dentro de casa, já comecei a brigar. Já não é a mesma pessoa, né? Achava que eu era dono do meu próprio nariz, quando eu era apenas uma criança dependente, ainda é deles. E comecei a virar noites e noites na rua, virava a noite, minha mãe sofria, me procurava, mas sabe como é que é coração de mãe? Eu filho único, minha mãe sempre ali lutando por mim, sempre lutando. Só que eu tinha algo no meu coração. O que era? Eu fui levado para lá muito cedo, aos 10 anos. E a vontade do meu coração era voltar para cá. Porque lá, por ser uma cidade pacata, poucos jovens, tudo longe, aqui eu tinha meus amigos de infância. Então meu coração ele sempre me dizia que eu ia voltar para cá. E eu sempre quis voltar para cá. E hoje... Mas isso aí já é o propósito de Deus, né? Ele vai contar mais. Patrick, você, no caso, no colégio, você conheceu porque as pessoas apresentam, né? Os amigos apresenta, mas isso não fez você entrar nessa, né? Sim. É assim, a nossa história, elas têm uns contrastes diferentes, né? Minha e do Yuri, mas eu creio que unidos por um propósito que agora nós servimos ao Senhor e vemos como que Ele trabalha, né? Em vidas diferentes. Eu mesmo, eu conheci também, assim, vi pessoas, não amigos meus, mas pessoas ao redor da escola, de ambiente, assim, até mesmo da onde nós moramos, pessoas que usavam, né, drogas ilícitas. E isso serviu um alerta porque minha mãe sempre falou, olha, são coisas que não é bom, não quero ver você usando isso, não quero ver sua irmã usando isso, são coisas que não prestam. Então ela sempre fez um alerta e nós tivemos, assim, um pouco de medo. Eu não dizia nem consciência porque a gente não tinha consciência, assim, que ia nos prejudicar. A gente muitas vezes queria até ver por causa de onda que as pessoas usavam, né, amigos, pessoas próximas. Então a gente sempre olhava assim, mas eu acho que mais por um medo de não querer mesmo, de não nos prejudicar, de nos fazer nossa mãe também até brigar com a gente, né? Então eu não procurava usar essas drogas, mesmo conhecendo e sabia que, né, naquele meio tinha pessoas que usavam. Mas aí você fica olhando, foi bom, aqui ó, esse daqui, ele obedeceu, teve obediência. E esse daqui, a mãe falava também, mas não teve obediência. A obediência te leva a um lugar bom. Isso não é só aqui nós falando com esses dois jovens, mas em toda a área da tua vida. A obediência é um caminho para você chegar aonde você precisa. Porque quando você obedece, vem a sabedoria. E a sabedoria, ela te livra do mal. Assim como o Yuri, ele não ouviu e sem ouvir, ele começou a entrar nas drogas e aí ele já não olhava a mãe como mãe. Já olhava a mãe como um inimigo. Eu sou dono de mim, eu já sei o que eu quero,
como é que sabe se está no lugar que é um abismo? Não foi assim, Yuri? É assim, pastor. E o que é mais interessante, né, é que, como eu falei aqui, um abismo ele vai levando ao outro, né, pastor? Então isso aí vai gerando, vai arrecadando só desgraça para nossas vidas. A gente acha que é prazeres, são prazeres momentâneos, né? Que a gente vai tá ali, é droga, bebida, é balada, é sexualidade, é prostituição, e aquilo ali só vai acarretando coisas e coisas e coisas a mais. E quando você vai ver, você tá com a vida já destruída. Como a pastora Terezinha ela bem ressaltou, a obediência é melhor obedecer do que sacrificar. A Bíblia bem nos diz isso. É melhor obedecer do que sacrificar. E por não ter obedecido a minha mãe, não ter obedecido os mandamentos, aquilo que ela queria de melhor para mim, eu acarretei que eu sofri muito na minha vida e hoje eu sofro até um pouquinho ainda por causa que ficou a marca, da né? minha desobediência no passado. Agora, me conta, Yuri, como é que foi você se afastar desse mal? Como? Porque aí é outra trajetória. Como é que foi acontecendo? Porque aí entrou o propósito de Deus, e o propósito de Deus a gente sabe que ninguém pode impedir. Muitas vezes até nós. No caso ele, desobediente, estava impedindo até onde Deus permitiu. Como que aconteceu? Então, pastora, foi uma longa história. Eu, como falei, acarretou esses problemas todos. Acabei que jovem eu me envolvi no tráfico de drogas, lá em Arraial do Cabo. Fiz muitas besteiras. Chegou um tempo que eu já estava muito pinchado, lá onde eu moro. Eu conheci uma garota que ela morava aqui no Chapadão. Então eu decidi sair de lá, já aos meus 17 anos, e vim morar aqui no Morro do Chapadão. E larguei lá minha mãe, larguei meu pai, tomei minhas decisões, eu dono do meu nariz, eu achava que era. Vim morar no Morro do Chapadão. No Morro do Chapadão também me envolvi com o tráfico de drogas. Passei uma temporada lá no Morro do Chapadão e fui morar em São João de Meriti novamente, onde eu sempre desejei. E lá conheci o crack. E entrei numa temporada de... Fiquei 5 anos usando crack. Na minha casa, tudo que eu tinha eu vendia. Tudo que eu conquistava eu vendia. Cheguei até a querer arrancar os fios da minha casa para usar crack. E eu tenho mais um ponto para você. Não queira experimentar drogas. A droga, ela é um ponto sem fundo. Você começa no baseadinho, daqui a pouco você está na cocaína. Não acaba, né? Na bebida alcoólica, no cigarro. E quando eu vou ver, a sua vida já está quase num ponto final. Só que, pela graça, Deus ele tinha um propósito na minha vida. Deus ele já tinha algo preparado para a minha vida. Entendi. Então, foi ali que eu fui usando crack, fui usando, só que eu tinha um sonho também de ser pai. Deus, ele, mesmo ímpio, ele sempre ardia no meu coração que quando eu tivesse um filho, aquela se cessaria. E foi assim que aconteceu. Deus me apresentou a minha esposa hoje. E de imediato, Deus permitiu que ela engravidasse. E ela engravidando, eu me afastei dela, mas assim que a minha filha nasceu, começou a se cumprir o propósito de Deus na minha vida. Maravilha! Nós, olha, tem muita coisa, Nosso programa não, nosso canal, entrando no assunto, você vê, como eu digo, aqui, entrando no assunto, é todo tipo de assunto. Vai ter um dia que você vai se espantar. Pastora, o que houve? Nós vamos estar fazendo aqui um bolo, um salgadinho. É o assunto do momento. E você está vendo que nossa conversa está sendo uma bênção? Mas nós vamos ter uma continuação.
porque ainda tem muita coisa para ser falada. Não deixe de nos seguir. Terá a parte 2.